Oi, pessoal. No vídeo anterior, eu apresentei para vocês os materiais básicos da tapeçaria e, dentre esses materiais, eu apresentei os tipos de tela que se usa. Hoje, eu vou fazer aqui uma demonstração do tipo de ponto que se usa em cada tipo de tela. Então, os pontos, eles se classificam em pontos pares e pontos ímpares. Tá? Os pontos ímpares são os pontos que são também chamados de ponto simples ou pontinho. E os pontos pares são chamados de pontos duplos ou pontão. Então, de que forma que é feita a contagem da trama da tela para se definir que tipo de ponto que vai ser bordado? Então, contando essas linhazinhas, né, da trama dela, tanto na horizontal como na vertical. Então, eu tenho aqui uma representação gráfica da tela, tá? Para mostrar para vocês como é contado o ponto ímpar. O ponto ímpar, ele considera 4 furinhos dessa tela. Então, o ponto ímpar, cada ponto vai ocupar 4 casinhas da tela, ok? Tá vendo? Ó. Então, a cada 4 buraquinhos faz um ponto. Já o ponto par, ele vai ocupar 9 casinhas, 3 por 3. Então, o ponto par, ele é um ponto maior, olha. Ele, tá vendo? Como ele fica todo, na hora de riscar a tela, ele vai ficar um ponto grande com relação ao ponto. Por isso que é apelidado de pontinho e pontão, tá? Isso em se falando de talagarça, seja ela grossa ou a talagarça fina, tá? Tem os dois tipos de talagarça, a contagem é a mesma. Então, quais são os pontos que são considerados pontos ímpares? Então, vamos lá. Os pontos que são considerados pontos ímpares são meio ponto, ponto cruz, o ponto casa caiada, isso em talagarça grossa. E na talagarça fina é o gobelã, tá? Agora, vamos mostrar aqui a questão da contagem na juta. A contagem na juta, ela é diferente porque a tela é diferente. Vocês estão percebendo que a trama da juta é diferente da talagarça. Ela é tramada como se fosse cestaria. O fio passa por baixo, por cima, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. E para você fazer o ponto, a contagem é feita de duas tramas na vertical por 2 tramas na horizontal. Então, o ponto vai ser aqui, ó. Tá vendo? Cada quadradinho, ele vai pegar dois fios aqui, ó, 2 fios na vertical e 2 fios na horizontal. Então, olha, o ponto, tá vendo? Ele vai ocupar esse espaço aqui, olha. Então, esse é um ponto ímpar. Por quê? O ponto par aqui, para você fazer, ia ficar um ponto gigante. E o que acontece? Na hora de... A lã, ela não tem espessura suficiente para preencher tudo. Então, a juta acabaria ficando aparente e não dá um resultado bonito. Não é impossível, mas o resultado não fica bonito. Então, quais são os pontos que são bordados na juta? O principal deles é o ponto de arraiolos, e depois o ponto casa caiada, que é possível bordá-lo tanto na talagarça como na juta. Esse ponto casa caiada na juta, ele tem que ser feito um pouquinho mais frouxo, que é para não mostrar a tela, porque se você puxa muito, ele é um ponto mais graúdo, acaba aparecendo a tela no final, tá? Eu deixei de mostrar para vocês aqui anteriormente quais são os pontos duplos que são bordados na talagarça. Então, os principais pontos duplos bordados na talagarça é o ponto rosinha e o ponto cruz dupla, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença de tamanho.
dos pontos. Então, observem. Olha, o ponto ímpar, tá? Na talagarça, é o menorzinho deles. O ponto seguido, o que fica, o tamanho seguinte, seria o ponto ímpar na juta, tá? Olha, observe como ele é um pouquinho maior, tá vendo? Seguido do ponto duplo do ponto par na talagarça. Então, essa proporção do tamanho do ponto, ela também reflete no tamanho do tapete. Então, um tapete bordado, o mesmo desenho de um tapete bordado nesse ponto, ele vai ser menor do que esse e esse menor do que esse. Tá bom? Eu tô com telas riscadas aqui, um desenho igual, nos 3 tipos de ponto para fazer uma demonstração para vocês. E eu vou mostrar isso agora no próximo vídeo, tá? Espero aí que vocês tenha ficado claro. E eu vou ainda fazer novas demonstrações, né, na prática, a respeito dos diferentes tipos de ponto, ok? Um abraço em todos.